Cada segundo que vivimos parece avançar sem pausa, mas no fundo, seguimos sem entender o que é realmente o tempo. É uma dimensão tão real quanto o espaço ou apenas uma ilusão da nossa mente? Flui em linha reta para o infinito? Ou poderia se repetir em um ciclo eterno? Neste viagem, exploraremos os mistérios do tempo infinito, desde as teorias da física que o descrevem como parte do tecido do universo, até as paradoxas que o tornam um dos enigmas mais profundos da existência. Porque compreender o tempo não é apenas medir os segundos que passam, é tentar decifrar o destino mesmo do cosmos, e o nosso. À medida que nos aprofundamos nesta exploração, consideremos a relevância do tempo em nossas vidas. O tempo não apenas regula nossas atividades diárias, também influencia como percebemos o mundo ao nosso redor. Você já sentiu que o tempo voa quando se diverte, mas se arrasta quando está entediado? Essa dualidade em nossa percepção do tempo levanta perguntas intrigantes sobre sua natureza. A ciência tem tentado desvendar esses mistérios através de diversas teorias. A física moderna nos oferece um quadro para compreender o tempo, mas muitas vezes parece um quebra-cabeça com peças que não se encaixam totalmente. Por que é tão difícil definir algo que parece tão óbvio? Apesar dos avanços, o tempo continua sendo um conceito elusivo. A busca por sua compreensão nos leva a considerar não apenas seus aspectos físicos, mas também suas implicações filosóficas. Ao longo desta viagem, exploraremos como o tempo foi concebido ao longo das culturas e das eras. Desde os antigos calendários das civilizações mesoamericanas até as modernas teorias da relatividade, o tempo tem sido um tema recorrente na história da humanidade. Como se relacionam essas diferentes perspectivas? O que podemos aprender delas para entender melhor nossa própria experiência do tempo? A pergunta do tempo também se entrelaça com a mecânica quântica, um campo que desafia nossas noções mais básicas da realidade. Imagine um mundo onde o tempo não é linear, onde o passado, o presente e o futuro podem coexistir. Como isso muda nossa compreensão da causalidade e da própria existência? À medida que aprofundamos nessas teorias, torna-se evidente que o tempo é mais do que uma simples medição, é um componente essencial da nossa realidade. No entanto, o tempo também está cheio de paradoxas. As histórias de viagens no tempo nos cativaram em livros e filmes, mas essas narrativas são apenas ficção ou há alguma verdade por trás delas? Cada paradoxo que exploramos nos convida a repensar o que acreditamos saber sobre o tempo e a realidade. Poderíamos realmente alterar o passado, ou o tempo é uma corrente imutável que flui em uma única direção? As diferentes culturas abordaram o tempo de maneiras únicas. Para alguns, o tempo é cíclico, um eterno retorno de estações e ciclos de vida. Para outros, é linear, com um princípio e um fim claramente definidos. Essas concepções não apenas refletem a forma como as sociedades veem o mundo, mas também influenciam suas filosofias e crenças sobre a existência. Como isso impacta nossa vida cotidiana e nossas ações? Adentrando no tempo psicológico, descobrimos que não é apenas uma dimensão física, mas também uma experiência subjetiva. Porque certos momentos parecem durar uma eternidade enquanto outros se desvanecem em um instante. A psicologia do tempo nos mostra que nossa percepção pode ser tão variável quanto o tempo mesmo. Essa relação entre o tempo físico e o tempo psicológico levanta perguntas fascinantes sobre nossa identidade e nossas decisões. A flecha do tempo, um conceito que indica a direção em que o tempo se move, também merece nossa atenção. Por que lembramos do passado, mas não conseguimos vislumbrar o futuro? A entropia, um princípio fundamental na física, nos ajuda a entender por que o tempo parece avançar de uma maneira específica. À medida que exploramos esse conceito, encontramos a ideia de que o tempo é, em certa medida, um reflexo da desordem no universo. A relação entre o tempo e o espaço é outra faceta que não podemos ignorar. A teoria da relatividade de Einstein nos ensina que o tempo e o espaço são interdependentes, formando um tecido que afeta tudo o que conhecemos. Como esses dois conceitos se relacionam em nossa compreensão do universo? A resposta a essa pergunta nos leva a considerar o tempo como uma dimensão a mais, uma que se entrelaça com a realidade física do nosso entorno. As viagens no tempo têm sido tema de inúmeras especulações. É possível viajar para o passado ou o futuro? A ciência nos oferece teorias intrigantes, mas ainda não há respostas definitivas. Que experimentos foram realizados e que descobertas foram feitas nesse campo? À medida que examinamos essas possibilidades, o conceito de tempo se torna ainda mais misterioso.
A ficção científica tem sido um meio poderoso para explorar o tempo e suas paradoxas. Desde histórias de viagens temporais até realidades alternadas, essas narrativas nos permitem questionar nossa própria compreensão do tempo. Que lições podemos aprender dessas histórias imaginativas? Muitas vezes, a ficção nos oferece uma janela para as possibilidades que a ciência ainda não pode abordar completamente. No campo da astronomia, o tempo desempenha um papel crucial. Os astrônomos medem o tempo de maneiras surpreendentes, utilizando o movimento das estrelas e dos planetas para estabelecer calendários e prever eventos cósmicos. Como essa medição do tempo se relaciona com a evolução do próprio universo? Através dessa exploração, descobrimos que o tempo não é apenas uma construção humana, mas uma característica fundamental do cosmos. Finalmente, o futuro do tempo é um horizonte intrigante. À medida que a ciência avança, nossas teorias sobre o tempo continuam a evoluir. Que descobertas poderiam mudar nossa percepção do tempo nas próximas décadas? A busca por respostas a essas perguntas é uma viagem que nunca termina, um mistério que nos convida a continuar investigando. Assim, adentremos juntos neste fascinante viagem através do tempo. À medida que exploramos os diferentes aspectos deste conceito elusivo, nos depararemos com perguntas profundas que podem mudar nossa forma de ver a vida. Prepare-se para desafiar sua compreensão do tempo e descobrir seus segredos. O tempo, essa entidade elusiva que parece escorregar entre nossos dedos, tem sido objeto de estudo e reflexão ao longo da história. O que é realmente o tempo? Em termos simples, poderíamos descrevê-lo como uma medida que usamos para entender a mudança. Desde o momento em que acordamos até fecharmos os olhos à noite, o tempo nos acompanha, marcando cada instante de nossa existência. Mas, será que o tempo é algo real ou simplesmente uma construção de nossa mente? Quando pensamos no tempo, muitas vezes o associamos a relógios e calendários. No entanto, você já considerou que o tempo pode ser muito mais do que isso? Imagine que o tempo é como um rio que flui constantemente. Esse rio nos leva através de diferentes momentos de nossas vidas, mas ao contrário de um leito de água, não podemos ver sua corrente de maneira tangível. A física nos diz que o tempo tem uma direção, avançando de um momento ao seguinte. Mas e se eu te dissesse que há teorias que sugerem que o tempo pode não ser tão linear quanto acreditamos? Em nossa vida diária, sentimos o tempo de maneira subjetiva. Às vezes, os minutos parecem se transformar em horas quando estamos entediados, enquanto em momentos de alegria, as horas voam em um piscar de olhos. Por que isso acontece? A resposta reside em nossa percepção. O tempo, tal como o experimentamos, é influenciado por nossas emoções e pela atenção que prestamos aos eventos ao nosso redor. Assim, cada pessoa vive sua própria realidade temporal, uma experiência única que varia de um indivíduo para outro. Agora, se o tempo é tão complicado de definir, como os cientistas o medem? Ao longo da história, diferentes civilizações desenvolveram seus próprios métodos para medir o tempo. Desde as sombras que projetam os obeliscos até os relógios atômicos da atualidade, a busca para entender e quantificar o tempo tem sido uma constante na humanidade. No entanto, no fundo dessa busca, persiste uma pergunta inquietante. O tempo é um recurso finito ou infinito? A física moderna revolucionou nossa compreensão do tempo. A teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, nos mostra que o tempo não é uma constante universal. Em vez disso, pode se dilatar ou contrair dependendo da velocidade com que nos movemos ou da gravidade que experimentamos. Você consegue imaginar que, ao viajar em uma nave espacial a alta velocidade, poderia experimentar o tempo de maneira diferente do que fazemos na Terra? Essa ideia, que parece saída de um romance de ficção científica, é uma realidade científica comprovada. Em nossa vida diária, o tempo pode parecer um companheiro constante. No entanto, alguns cientistas e filósofos sugerem que o tempo poderia ser uma ilusão. Essa noção pode ser desconcertante, mas convida a refletir sobre a própria natureza de nossa existência. O tempo é uma dimensão como o espaço, ou é simplesmente uma forma de organizarmos nossas experiências? Essa pergunta gerou debates que perduraram ao longo dos séculos. Da mesma forma, o tempo também nos confronta com paradoxos intrigantes. Por exemplo, o que aconteceria se tivéssemos a oportunidade de viajar ao passado? A ideia de alterar um evento já ocorrido levanta dilemas lógicos que foram explorados em inúmeras obras de ficção. Poderíamos mudar o curso da história, ou cada ação teria consequências imprevisíveis que alterariam o futuro de maneiras que não poderíamos imaginar. Outra faceta fascinante do tempo é sua relação com a cultura.
Ao longo da história, as civilizações interpretaram e mediram o tempo de maneiras diversas. Para algumas culturas, o tempo é cíclico, como as estações que retornam ano após ano. Para outras é linear, avançando em direção a um futuro desconhecido. Essa diversidade na concepção do tempo reflete não apenas as crenças de cada povo, mas também sua forma de entender seu lugar no universo. A noção da flecha do tempo também merece atenção. Esse conceito, que se refere à direção em que o tempo flui, está intimamente relacionado à entropia, uma medida da desordem em um sistema, em um universo em constante mudança, porque o tempo parece avançar em uma única direção. A resposta pode estar na forma como as leis da física operam, sugerindo que o tempo pode estar intrinsecamente ligado à própria natureza do universo. À medida que exploramos mais sobre o tempo, encontramos a ideia de que, na verdade, não só afeta nossa percepção, mas também a biologia e a evolução das espécies. Como o tempo influencia o desenvolvimento da vida? Desde os ciclos de sono até o ritmo circadiano, o tempo está entrelaçado com nossa existência biológica, guiando-nos em nossos comportamentos e ritmos vitais. Finalmente, ao considerar o tempo, é crucial reconhecer que nossas perguntas sobre ele são tão antigas quanto a própria humanidade. O tempo é um recurso limitado. Podemos de alguma forma controlá-lo ou alterá-lo. À medida que a ciência avança, também avança nossa compreensão dessa enigmática dimensão. Embora haja muito que ainda permanece sem resposta, o mistério do tempo continua sendo um tema fascinante que nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O que é realmente o tempo? Esta pergunta tem intrigado filósofos e cientistas ao longo da história. Para muitos, o tempo é apenas um recurso que medimos em horas, dias e anos, mas poderia ser algo mais profundo. Em nossa vida cotidiana, o tempo parece fluir de maneira linear, como um rio que avança sem parar. No entanto, no mundo da física, as coisas são muito mais complexas e fascinantes. Pensemos em um relógio, Zen. Na superfície, um relógio mede o tempo de forma precisa, mas o que há por trás dessa medição? Por que o tempo parece diferente em diferentes situações? Por exemplo, quando estamos desfrutando de um bom momento, o tempo parece voar, enquanto em momentos de tédio, cada segundo parece interminável. É apenas uma ilusão? A resposta nos leva a entender que o tempo é tanto uma construção física quanto uma experiência subjetiva. Na física moderna, o tempo é uma das dimensões fundamentais do universo. Assim como o espaço, o tempo tem suas próprias propriedades e regras. No século XX, Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo com sua teoria da relatividade. Como isso mudou nossa percepção? Antes de Einstein, acreditava-se que o tempo era absoluto, ou seja, que transcorria da mesma maneira para todos, em qualquer lugar do universo. Mas Einstein demonstrou que o tempo é relativo. Isso significa que o tempo pode passar em ritmos diferentes dependendo da velocidade em que você se move e da gravidade que experimenta. Imagine que você está em uma nave espacial viajando perto da velocidade da luz. Segundo a teoria de Einstein, o tempo para você se desaceleraria em comparação com alguém que permanece na Terra. Assim, se você passasse um ano viajando a essa velocidade, ao retornar, poderia descobrir que na Terra passaram muitos mais anos. Não é surpreendente pensar que você poderia envelhecer mais lentamente do que seus amigos que ficaram em casa. Mas não apenas a velocidade afeta o tempo, a gravidade também desempenha um papel crucial. Em um ambiente com maior gravidade, como perto de um buraco negro, o tempo desacelera ainda mais. Visualize isso. Se um astronauta estivesse orbitando um buraco negro, poderia passar um tempo relativamente curto em sua viagem, enquanto na Terra passariam décadas. Isso levanta uma pergunta intrigante. Poderíamos, em teoria, viajar para o futuro simplesmente nos aproximando de um buraco negro? Além de Einstein, outros cientistas exploraram o tempo de diferentes ângulos. A mecânica quântica, por exemplo, introduz uma abordagem completamente distinta. Enquanto a relatividade lida com o tempo em escalas grandes, a mecânica quântica se concentra no mundo subatômico, onde o tempo parece se comportar de maneira estranha. Nesse nível, o tempo nem sempre é linear, e a relação entre os eventos pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Consideremos a paradoxa do gato de Schrödinger, um experimento mental no qual um gato pode estar
ao mesmo tempo, vivo e morto até que seja observado. Isso sugere que o tempo e a realidade podem ser mais fluidos do que pensamos. Se os eventos podem existir em múltiplos estados, o que isso significa para nossa compreensão do tempo? Talvez o tempo não seja uma linha reta, mas uma vasta paisagem onde os eventos se entrelaçam de maneiras inesperadas. À medida que exploramos essas teorias, é essencial lembrar que a ciência do tempo não está apenas nas mãos de físicos. Filósofos e pensadores debateram sobre a natureza do tempo durante séculos. Alguns argumentam que o tempo é uma ilusão, enquanto outros acreditam que é uma realidade tangível. Poderia ser que o tempo seja, em última análise, uma construção de nossa mente projetada para nos ajudar a navegar em um mundo cheio de mudanças? Algumas pessoas pensam no tempo como um ciclo, semelhante às estações do ano, enquanto outras o veem como uma linha reta que avança em direção ao futuro. Ambas as perspectivas têm seu valor, e compreendê-las pode enriquecer nossa experiência do tempo em nossa vida diária. Não é fascinante pensar que a forma como percebemos o tempo pode influenciar nossas decisões e emoções? À medida que avançamos em nossa discussão sobre o tempo, é importante considerar como essa noção afeta a nossa vida cotidiana, desde a maneira como organizamos nossa rotina diária até como planejamos eventos a longo prazo. O tempo tem um impacto profundo em nossa existência. Mas, e se pudéssemos experimentar o tempo de uma maneira completamente diferente? O que aconteceria se pudéssemos pausar o tempo ou retroceder nele? A ficção científica explorou essa ideia de maneira criativa, apresentando histórias sobre viagens no tempo e universos paralelos. Essas narrativas nos permitem brincar com a ideia de que o tempo não é apenas um caminho em linha reta, mas um espaço cheio de possibilidades. No final, o tempo é um mistério que continua desafiando nossa compreensão, um enigma que convida à exploração constante. Enquanto nos aprofundamos no mundo da teoria do tempo, lembremos que cada descoberta levanta novas perguntas. O tempo é um recurso finito ou infinito? Poderemos algum dia desvendar todos os seus segredos? O que está claro é que, embora haja muito a aprender, a jornada em direção à compreensão do tempo é, sem dúvida, uma das mais fascinantes que podemos empreender. A mecânica quântica, esse fascinante reino da física, nos leva a questionar a essência mesma do tempo. Mas, o que é realmente o tempo nesse contexto? Ao contrário do tempo que experimentamos em nossa vida cotidiana, onde as horas parecem fluir de maneira linear e constante, no mundo quântico as regras mudam drasticamente. Neste universo subatômico, o tempo não é um rio que flui, mas sim um labirinto de possibilidades em que cada instante pode bifurcar-se em múltiplas direções. É um lugar onde as regras que conhecemos se desvanecem e onde a lógica clássica enfrenta seus próprios limites. Imagine um pequeno elétron. Este diminuto viajante não segue um caminho definido como faria um carro em uma estrada. Em seu mundo, ele pode estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Mas, o que acontece com o tempo nesse jogo? Na mecânica quântica, o tempo pode se comportar de maneiras que desafiam nossa compreensão. Nesse sentido, poderíamos nos perguntar: o tempo é realmente uma constante ou é mais uma ilusão que depende de nossa percepção? Uma das ideias mais intrigantes que surgem na mecânica quântica é o conceito de superposição. Isso significa que, no momento em que observamos uma partícula, ela pode estar em vários estados ao mesmo tempo. Mas, e se eu te dissesse que o tempo também poderia estar em um estado de superposição? Poderíamos pensar no tempo não como uma linha reta, mas como uma série de possibilidades que se desdobram diante de nós. O futuro não está repleto de decisões e caminhos que ainda não tomamos? Agora, falemos da famosa dualidade onda-partícula. No mundo quântico, as partículas podem se comportar como ondas e vice-versa. Isso sugere que o próprio tempo poderia ter uma natureza dual. Poderia ser tanto algo que medimos e experimentamos, quanto algo que é fundamentalmente incerto e mutável. O que aconteceria se o tempo não apenas pudesse ser medido, mas também tivesse um componente emocional ou subjetivo que se entrelaçasse com nossas experiências? Ao aprofundar na relação entre o tempo e a mecânica quântica, nos deparamos com o princípio de incerteza de Heisenberg. Este princípio estabelece que não podemos conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta. Mas o que isso implica para a nossa compreensão do tempo? Talvez o tempo, assim como a posição de uma partícula, não seja algo fixo e absoluto, mas sim uma variável que se adapta às circunstâncias de cada observador.
No âmbito da física quântica, outro conceito fascinante é o entrelaçamento quântico. Imagine que duas partículas estão tão profundamente conectadas que o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância que as separa. Este fenômeno levanta perguntas intrigantes sobre a natureza do tempo e do espaço. Poderia o tempo ser uma rede interconectada de eventos, onde a ação de uma partícula em uma extremidade do universo possa influenciar outra na oposta? É natural perguntar, então, se o tempo quântico poderia abrir a porta à possibilidade de viajar no tempo. Na ficção científica, vimos como os personagens saltam entre épocas e dimensões, mas na realidade, os cientistas estão explorando teorias que sugerem que o tempo poderia ser mais flexível do que imaginamos. Se o tempo pode ser manipulado em nível quântico, poderíamos algum dia aprender a navegar por suas correntes. Além disso, o tempo quântico desafia a noção de causalidade, essa ideia de que uma causa sempre precede seu efeito. No mundo quântico, às vezes parece que as coisas podem acontecer sem uma ordem clara. Isso nos leva a perguntar: o tempo é uma sequência de eventos lineares, ou poderia ser uma trama onde passado, presente e futuro estão interconectados de maneiras que ainda não compreendemos? As implicações da mecânica quântica sobre o tempo também se estendem à filosofia. Se o tempo não é uma linha reta e constante, mas um fenômeno mais complexo, como isso afeta a nossa compreensão da realidade? As perguntas filosóficas sobre o tempo existem há séculos, e agora, com a mecânica quântica em jogo, estamos no auge de uma nova era de reflexão. À medida que nos aprofundamos nesse complexo emaranhado de ideias, torna-se evidente que a mecânica quântica não apenas nos oferece uma nova lente para observar o tempo, mas também nos convida a explorar a conexão entre a ciência e nossa experiência humana. As perguntas sobre o tempo nos levam a refletir sobre nossa própria existência e a natureza do universo que nos cerca. Por fim, o tempo na mecânica quântica nos desafia a aceitar a incerteza. Em um mundo onde as regras são diferentes, onde o tempo pode ser simultaneamente uma ilusão e uma realidade, nossa compreensão do tempo deve ser flexível. Estamos em uma jornada de descoberta, onde cada nova revelação nos aproxima um passo mais de desvendar o mistério do tempo e sua relação intrincada com tudo o que conhecemos. Assim, ao explorar o tempo no contexto da mecânica quântica, percebemos que, de certa forma, o tempo é como um vasto oceano cheio de mistérios por descobrir. Cada onda que quebra na costa pode ser uma nova ideia, uma nova possibilidade, e nos convida a navegar em direção ao desconhecido. Quem sabe que maravilhas nos aguardam nas profundezas deste enigmático mar temporal? As paradoxas temporais têm fascinado a humanidade desde tempos imemoriais, desafiando nossa compreensão do tempo e da causalidade. Imagine um viajante do tempo que retorna ao passado e acidentalmente evita o nascimento de seu avô. O que aconteceria com sua existência? Este cenário, conhecido como a paradoxa do avô, levanta uma das perguntas mais intrigantes. É possível mudar o passado? A ideia de viagens no tempo não é apenas um recurso da ficção científica. Desde a teoria da relatividade de Einstein, especulou-se sobre a possibilidade de mover-se através do tempo como se move através do espaço. Mas, quais seriam as implicações disso para nossa compreensão do universo? Nesse contexto, surgem paradoxas que parecem desafiar todo o senso comum. A paradoxa do avô não é a única. Há também a paradoxa dos gêmeos, onde um viaja pelo espaço a alta velocidade e retorna mais jovem que seu irmão que permaneceu na Terra. Como pode o tempo se comportar de maneira tão caprichosa de acordo com a velocidade em que nos movemos? A noção de que o tempo pode ser alterado levanta perguntas profundas sobre a natureza da realidade. Se o tempo é uma linha reta, então qualquer tentativa de mudar o passado poderia resultar em um ciclo sem fim, onde as ações de um viajante do tempo criam realidades alternativas. Mas o que isso significa para a nossa compreensão da história? Se cada decisão pode alterar o curso dos eventos, isso significa que todas as versões da história coexistem em um multiverso infinito? Uma das paradoxas mais intrigantes é a paradoxa de Fermi, que questiona: se há tantas civilizações avançadas no universo, por que não encontramos evidências delas? Alguns teóricos sugerem que os viajantes do tempo poderiam estar ocultando sua existência para evitar alterar o curso da história. Essa ideia introduz o conceito de censura cósmica, onde os viajantes do tempo seriam obrigados a agir de maneira que não interfiram com os eventos históricos. Mas, isso é realmente possível? À medida que nos aprofundamos no mundo das paradoxas temporais,
Também encontramos a famosa paradoxa da causalidade, que questiona: um evento pode ser a causa de si mesmo? Imagine uma máquina do tempo que permite que alguém envie informações ao passado. Se essa informação é usada para criar a máquina do tempo, quem a criou em primeiro lugar? Esse ciclo de causa e efeito se torna um labirinto de possibilidades, onde o próprio princípio da causalidade é comprometido. As paradoxas temporais também estão presentes na literatura e no cinema, onde personagens como Marty McFly, em De Volta para o Futuro, enfrentam as consequências de suas ações no passado. Essas histórias nos convidam a refletir sobre o impacto de nossas decisões e como cada pequena escolha pode ter ramificações a longo prazo. Mas realmente entendemos o peso de nossas decisões no tempo? A teoria quântica adiciona outra camada de complexidade a essas paradoxas. No mundo quântico, as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, o que sugere que a realidade não é tão linear quanto parece. Poderia ser que as paradoxas temporais sejam simplesmente uma manifestação da natureza não intuitiva da mecânica quântica? Nesse sentido, o tempo poderia não ser uma linha reta, mas sim um tecido complexo de probabilidades e realidades. Um aspecto fascinante das paradoxas temporais é sua capacidade de desafiar nosso senso de moralidade. Se um viajante do tempo tem a capacidade de mudar eventos trágicos, como a morte de um ente querido, ele deveria fazê-lo? Essa questão levanta dilemas éticos que nos levam a questionar a natureza do livre-arbítrio e do destino. Estamos realmente no controle de nossas vidas? Ou estamos presos em um caminho predeterminado? Também devemos considerar o impacto emocional das paradoxas temporais. A ideia de poder mudar o passado pode ser tentadora, mas também carrega um peso emocional considerável. Se um viajante do tempo altera um evento significativo, como isso afetaria as pessoas envolvidas? Relacionamentos, memórias e experiências compartilhadas poderiam ser alterados de maneiras que nunca poderíamos imaginar. A exploração das paradoxas temporais também nos leva a considerar a relação entre o tempo e a memória. Nossas experiências passadas moldam nossa identidade, mas o que acontece se essas experiências forem alteradas? A memória é um construto delicado e qualquer mudança no passado poderia ter efeitos em cadeia que desafiam nossa compreensão de quem somos. As paradoxas temporais não são apenas um fenômeno físico, também são um espelho de nossa psique. Elas nos obrigam a confrontar nossas ansiedades sobre o futuro e nossos arrependimentos sobre o passado. A incapacidade de mudar o que já aconteceu pode ser uma fonte de angústia, mas também pode nos ensinar a importância de viver no presente e fazer escolhas conscientes. Em última análise, as paradoxas temporais nos convidam a questionar a própria natureza do tempo. O tempo é uma ilusão, um construto humano que nos ajuda a organizar nossas vidas, ou é uma dimensão tangível que podemos explorar? À medida que continuamos a investigar esses mistérios, torna-se evidente que, embora a ciência possa oferecer respostas, as perguntas sobre o tempo continuarão a nos desafiar e fascinar. As paradoxas temporais são mais do que simples curiosidades, são portas abertas para uma compreensão mais profunda do universo. Elas nos convidam a refletir sobre a complexidade do tempo, a interconexão de nossas decisões e a fragilidade de nossa existência. À medida que exploramos essas ideias, lembremos que o tempo, em sua essência, é um mistério infinito que continua a tecer a trama de nossas vidas. O tempo é um conceito fascinante e sua interpretação varia enormemente entre diferentes culturas. Para algumas sociedades, o tempo é linear, como uma flecha que avança para frente, enquanto para outras, é cíclico, um ciclo que se repete eternamente. Mas como essas percepções influenciam a vida diária das pessoas? Que significado tem o tempo em cada cultura? Nas antigas civilizações, o tempo era frequentemente medido pelos ciclos da natureza. Os egípcios, por exemplo, baseavam seus calendários nas inundações do Nilo, que marcavam o início de seu ano agrícola. Essa conexão direta entre o tempo e a natureza lhes dava um senso de continuidade e renovação. Não é surpreendente como, em sua busca para entender o tempo, os egípcios encontraram uma forma de sincronizar sua vida com o universo ao seu redor? Em contraste, os maias desenvolveram um sistema calendárico extremamente complexo, que incluía ciclos de 365 dias, mas também ciclos mais longos. Para eles, o tempo não era apenas um recurso, mas estava impregnado de significado espiritual.
Como é possível que uma cultura tão avançada em sua compreensão do tempo tenha feito previsões astronômicas tão precisas? Sua abordagem holística do tempo lhes permitiu viver em harmonia com o cosmos, o que nos leva a nos perguntar: o que nos falta em nossa compreensão moderna do tempo? Avançando para o leste na cultura chinesa, o tempo é frequentemente percebido como um ciclo que se repete. O calendário lunar, cheio de festividades que celebram a chegada de novas estações, reflete uma visão do tempo que se entrelaça com a agricultura e a vida familiar. Nesse contexto, o tempo se torna um aliado, um companheiro que marca o ritmo da vida. Poderia ser que a forma como medimos e celebramos o tempo influencie nossa felicidade e bem-estar? Na tradição ocidental, especialmente desde a Revolução Industrial, o tempo tem sido visto como uma mercadoria, um recurso que pode ser controlado e otimizado. A pontualidade se tornou um valor fundamental e muitas pessoas vivem com a pressão constante de não ter tempo suficiente. Como essa obsessão pelo tempo afeta nossos relacionamentos e nossa qualidade de vida? Estamos perdendo algo essencial em nossa busca por ser mais produtivos? O tempo na cultura japonesa é um exemplo interessante de como o respeito pelo passado e pelo futuro coexistem. A cerimônia do chá, por exemplo, é um ritual que enfatiza a importância de cada momento presente, enquanto o conceito de wa promove a harmonia na vida e nas relações. Poderia ser que a forma como valorizamos cada instante determina nossa conexão com os outros e conosco mesmos. No contexto da religião, muitas culturas interpretaram o tempo como um presente divino. No cristianismo, o tempo tem um propósito, uma história que se desenvolve com um princípio e um fim. Isso contrasta com as filosofias orientais, onde o tempo é um ciclo interminável de renascimento. Que impacto tem essa visão do tempo em nossa espiritualidade e em nossa forma de viver? Isso nos dá esperança ou nos deixa com perguntas sem resposta? Algumas culturas indígenas veem o tempo como uma espiral que se expande e contrai. Essa percepção do tempo enfatiza a conexão entre o passado, o presente e o futuro, sugerindo que tudo está interrelacionado. O que isso significa para nós hoje em dia, em um mundo onde frequentemente sentimos que o tempo nos escapa? Poderíamos aprender a ver nossas vidas como parte de um todo maior, onde cada experiência conta. Os relógios e calendários são ferramentas que criamos para medir o tempo, mas o que acontece com a experiência subjetiva do mesmo? Em algumas culturas, a pontualidade não é tão rígida quanto em outras, o que nos leva à pergunta: até que ponto o tempo é uma construção social? A forma como cada cultura interpreta e vive o tempo pode mudar profundamente nossas experiências diárias. A maneira como celebramos o tempo também varia. Em muitas culturas, a passagem de um ano é celebrada com rituais e festividades que reúnem as comunidades. Os festivais de fim de ano são momentos de reflexão e renovação, onde o tempo se torna uma ponte entre o passado e o futuro. Como essas celebrações influenciam nossa identidade cultural e nossa conexão com nossos entes queridos? O tempo também pode ser um símbolo de mudança. Nas culturas africanas, por exemplo, o ciclo das estações e os ritos de passagem são momentos-chave que marcam a transição de uma etapa da vida para outra. Essas práticas nos mostram que o tempo não é apenas medido em dias e horas, mas também está ligado aos nossos momentos mais significativos. Como definimos os marcos em nossas vidas e que papel o tempo desempenha nesses momentos? Em resumo, o tempo é um conceito multifacetado que se entrelaça com nossa cultura, nossas crenças e nossas experiências. Através das distintas formas em que as culturas entendem e representam o tempo, podemos ver como nossas vidas estão conectadas de maneiras profundas. O que isso nos ensina sobre nossa própria relação com o tempo? Podemos aprender a viver mais plenamente no presente, aproveitando as lições do passado e olhando para o futuro com esperança? O tempo, em sua essência, é um mistério que continua a nos desafiar. Cada cultura tem sua própria narrativa, cada pessoa, sua própria história. Enquanto exploramos essas ideias, podemos encontrar formas de viver mais conscientemente, valorizando cada momento e cada experiência. No final do dia, não é o tempo, em todas as suas formas, que realmente dá sentido às nossas vidas. O tempo, esse conceito que sempre parece escapar entre nossos dedos, é algo que todos experimentamos diariamente. Mas, você já refletiu sobre como o percebemos realmente? A experiência do tempo é um fenômeno fascinante que vai muito além dos relógios e calendários. Em um instante, podemos sentir que o tempo voa, enquanto em outros momentos pode parecer que se arrasta.
O que provoca essas diferenças em nossa percepção? A resposta a essa pergunta está na forma como nossos cérebros interpretam as informações que recebem. A percepção do tempo está fortemente relacionada às nossas emoções e experiências. Por exemplo, um dia cheio de aventuras pode parecer mais curto do que um dia monótono no escritório. Por que isso acontece? Quando estamos emocionados, nosso cérebro processa mais informações, o que pode fazer com que sintamos que o tempo acelera. Em contraste, quando estamos entediados, a falta de estímulos pode fazer com que cada segundo pareça eterno. Agora, o que acontece com o tempo em si? No âmbito da ciência, o tempo é considerado uma dimensão, assim como o espaço. Mas, ao contrário das dimensões espaciais, o tempo é um recurso que parece fluir em uma única direção. Do passado para o futuro. Por que essa direção é tão importante? A resposta reside em nossa experiência de vida. Nossas memórias nos conectam com o passado, enquanto nossas expectativas nos movem em direção ao futuro. O tempo psicológico, então, refere-se a como experimentamos e valorizamos esses momentos. Você sabia que os pesquisadores descobriram que as pessoas tendem a superestimar a duração de situações difíceis ou dolorosas? Isso ocorre porque, nesses momentos, nosso cérebro está trabalhando a todo vapor, tentando lidar com a adversidade. Em contrapartida, os momentos felizes, embora intensos, podem parecer breves. Assim, em essência, o tempo psicológico é muito pessoal e subjetivo. A cultura também desempenha um papel crucial em nossa percepção do tempo. Em algumas sociedades, o tempo é visto como um recurso valioso que deve ser administrado com cuidado. Em outras, é percebido como algo mais flexível, onde a pontualidade não é tão rígida. Você já percebeu como essas abordagens podem influenciar nossas interações diárias? A forma como valorizamos o tempo pode afetar nossos relacionamentos e nossa maneira de viver. Além disso, o tempo psicológico não é o único tipo que existe. Também existe o tempo físico, medido por relógios e calendários, que se baseia em princípios científicos. Esse tempo é constante e absoluto, de acordo com as leis da física. Mas, o que acontece quando o tempo físico e o tempo psicológico se cruzam? Há momentos em que sentimos que o tempo para, como quando estamos completamente absortos em uma atividade. Isso é conhecido como fluxo, um estado de concentração total que nos permite perder a noção do tempo. No entanto, há algo mais intrigante, a relação entre o tempo e a memória. Por que algumas lembranças permanecem frescas, enquanto outras se desvanecem com o tempo? A resposta está na forma como armazenamos e lembramos as experiências. As memórias emocionais tendem a ser mais vívidas e duradouras. Portanto, experiências significativas podem fazer com que certos períodos de tempo pareçam mais longos em retrospectiva. O tempo também está profundamente conectado à nossa biologia. Por exemplo, nosso corpo tem ritmos circadianos que regulam nosso sono e vigília. Esses ritmos são como um relógio interno que nos indica quando é hora de descansar e quando é hora de estar ativos. Você já se sentiu mais alerta em certos momentos do dia? Isso pode ser o resultado desse relógio biológico que influencia nossa percepção do tempo. Na vida cotidiana, a forma como valorizamos o tempo pode ser uma fonte de estresse ou de satisfação. Em um mundo onde estamos constantemente bombardeados por tarefas e responsabilidades, é fácil perder de vista o que realmente importa. Como podemos encontrar um equilíbrio entre o tempo que dedicamos às nossas obrigações e o tempo que desfrutamos da vida? A chave pode estar na atenção plena, uma prática que nos convida a estar presentes no momento e a apreciar o tempo como ele é. A meditação também pode ser uma ferramenta útil para mudar nossa relação com o tempo. Ao nos tomarmos um momento para parar e refletir, podemos aprender a desfrutar do presente e a valorizar cada instante, em vez de nos apressarmos em direção ao futuro. Isso pode nos ajudar a redescobrir a alegria no cotidiano e a reconectar com nossas experiências. E o que dizer das tecnologias que transformaram nossa relação com o tempo? Desde a invenção do relógio até a chegada dos smartphones, nossa forma de medir e gerenciar o tempo mudou drasticamente. Mas, realmente ganhamos algo com esses avanços? Muitas vezes, a imediata da tecnologia pode nos fazer sentir que o tempo escapa ainda mais rápido. Finalmente, é importante lembrar que, embora o tempo físico siga seu curso de maneira constante, nossa experiência do tempo é única e individual. Cada um de nós tem o poder de moldar nossa percepção do tempo, seja por meio de nossas escolhas, nossas emoções ou nossas interações. Da próxima vez que você sentir que o tempo voa ou para, pergunte-se: o que está influenciando minha experiência?
A resposta pode revelar muito sobre você mesmo e sua relação com o mundo ao seu redor. A flecha do tempo, um conceito que parece simples à primeira vista, é na verdade um enigma profundo que nos convida a refletir sobre a natureza do tempo em si. Por que sentimos que o tempo avança em uma única direção, do passado para o futuro e não ao contrário? Essa questão nos leva a explorar a ligação entre o tempo e a entropia, um termo que no mundo da física está associado à desordem. Primeiro, é útil entender o que é a entropia. Imagine um quarto bagunçado. Com o tempo, os objetos tendem a ficar mais desorganizados. A roupa se acumula, os brinquedos se espalham pelo chão. Esse aumento da desordem é um exemplo de como a entropia cresce. No universo, a entropia também tende a aumentar, o que significa que a desordem no cosmos cresce com o tempo. Essa tendência à desordem é o que define a flecha do tempo. Pensemos em um copo de cristal que cai no chão. Quando se quebra, os pedaços de cristal se dispersam, aumentando a desordem no quarto. Mas, você já viu esses fragmentos se reagruparem sozinhos em um copo intacto? A resposta é não. Este é um exemplo tangível de como a direção do tempo é marcada pelo aumento da entropia. Assim, o tempo parece fluir em uma direção, do passado para o futuro, e essa direção está intrinsecamente relacionada à desordem. Agora bem, se a entropia marca a flecha do tempo, o que acontece com o tempo em situações especiais? Como no espaço profundo, no vasto universo, onde a gravidade é intensa, o tempo e a entropia nem sempre seguem o mesmo ritmo. Em um buraco negro, por exemplo, a entropia pode se comportar de maneiras estranhas, e o tempo pode desacelerar consideravelmente. Isso nos leva a nos perguntar: o tempo se sente diferente em outros lugares do universo? Ao falar da flecha do tempo, não estamos apenas considerando a física, mas também como percebemos o tempo em nossa vida diária. A memória desempenha um papel crucial nisso. Lembramos de momentos passados, mas não podemos ver o futuro. Nossa percepção do tempo está intrinsecamente ligada às nossas experiências, e essas experiências muitas vezes são influenciadas pela emoção. Você já notou que o tempo parece passar mais rápido quando você está se divertindo e mais devagar quando está entediado? Isso é uma manifestação de como nossa mente interpreta a passagem do tempo. Na ciência, foram identificadas 3 flechas do tempo. A primeira é a flecha termodinâmica, que já mencionamos, relacionada ao aumento da entropia. A segunda é a flecha psicológica, que se refere à nossa percepção do tempo. E a terceira é a flecha cosmológica, que se refere ao crescimento do universo. Essas flechas são como diferentes caminhos que, embora separados, se entrelaçam e nos oferecem uma visão mais completa do tempo. Podemos visualizar a flecha do tempo como uma linha reta em um gráfico. Em uma extremidade está o passado, no meio o presente e no final o futuro. No entanto, esse gráfico não é tão simples. Se considerarmos a teoria da relatividade, a relação entre o tempo e o espaço nos mostra que essa linha pode se curvar e distorcer de acordo com as condições do ambiente. Como isso afeta nossa compreensão do que significa agora? As paradoxas temporais adicionam outra camada de complexidade à flecha do tempo. Imagine que você viaja ao passado e muda um evento crucial. Como isso afetaria o futuro? Essas perguntas não são apenas um jogo mental. Nos levam a questionar como o tempo realmente funciona. É possível que o tempo não seja uma linha reta, mas um labirinto de possibilidades? Essa ideia nos leva a explorar a própria natureza da realidade. Falando em realidades, é fascinante considerar como diferentes culturas interpretaram o tempo. Para algumas civilizações, o tempo é cíclico, como no caso das estações do ano, enquanto para outras é linear, com um princípio e um fim definidos. Essa diversidade na percepção do tempo ressalta a complexidade do conceito e nos convida a refletir sobre como nossas próprias experiências influenciam nossa compreensão do tempo. No final, a flecha do tempo não é apenas um fenômeno físico, mas também uma experiência humana. Nos lembra que, apesar dos mistérios que cercam o tempo, o vivemos constantemente. Cada decisão, cada memória, cada momento que experimentamos é um passo nessa flecha que avança constantemente em direção ao futuro. À medida que continuamos explorando o conceito do tempo, percebemos que, embora não possamos controlá-lo, podemos aprender a apreciá-lo. O tempo, em sua essência, é uma viagem que nos leva através da vida, cheia de momentos significativos, aprendizados e descobertas. À medida que continuamos nossa exploração, a pergunta que nos resta é: que mistérios ainda estão por se revelar nesta viagem infinita que é o tempo?
O tempo e o espaço são dois conceitos que parecem estar entrelaçados, mas você já parou para pensar na natureza dessa relação? Como é possível que uma coisa dependa da outra? Para entender essa conexão, primeiro devemos definir como o tempo e o espaço são compreendidos separadamente. O tempo é o que medimos com um relógio, enquanto o espaço é o ambiente em que nos movemos. No entanto, e se eu te dissesse que esses dois não são entidades independentes, mas formam uma única realidade? A teoria da relatividade de Albert Einstein nos oferece uma nova perspectiva sobre essa interconexão. Imagine que você está em um trem que viaja a alta velocidade. Enquanto olha pela janela, vê a paisagem se movendo rapidamente. Mas dentro do trem, o tempo parece fluir normalmente. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e é uma das muitas maneiras pelas quais o movimento pode afetar nossa percepção do tempo. Mas o que isso significa para nossa compreensão do universo? Quando nos movemos através do espaço, não apenas nos deslocamos fisicamente, mas também alteramos a forma como experimentamos o tempo. Se você viajasse perto da velocidade da luz, experimentaria o tempo de maneira muito diferente de alguém que permanece na Terra. Enquanto para você, o tempo poderia parecer normal, para um observador em repouso, você poderia parecer estar se movendo em câmera lenta. Não é fascinante pensar que o tempo não é absoluto, mas se adapta à nossa velocidade e posição no espaço? Agora, consideremos a ideia da gravidade. A gravidade não apenas atrai objetos entre si, mas também afeta o tempo. Em lugares com maior gravidade, como perto de um buraco negro, o tempo passa mais devagar. Você consegue imaginar como seria estar em um lugar assim? Enquanto na Terra, um ano pode parecer longo, perto de um buraco negro. Esse mesmo ano poderia parecer apenas alguns meses. Isso nos leva à pergunta: o tempo é algo que realmente podemos controlar? A relação entre o tempo e o espaço é ilustrada pela famosa ideia do espaço-tempo. Em vez de pensar no tempo e no espaço como duas coisas separadas, o que Einstein propôs é que eles formam um tecido único e complexo. Pense em um lençol esticado. Se você colocar uma bola pesada no centro, o lençol se afunda e cria uma curva. Essa curva representa a influência da massa sobre o espaço-tempo. Então, quando você pensa em como os planetas orbitam ao redor das estrelas, está vendo uma dança entre o tempo e o espaço? Isso nos leva a uma reflexão sobre como nossas vidas são marcadas por essa interconexão. A cada dia, experimentamos o tempo passando enquanto nos movemos pelo espaço. Desde o momento em que acordamos até nos deitarmos, nossas atividades estão cheias de medidas temporais e deslocamentos. Mas você já considerou que cada passo que dá afeta a forma como você experimenta o tempo? Discutimos como o tempo pode ser influenciado pela velocidade e pela gravidade. Mas e as dimensões do tempo? Em nossa experiência cotidiana, sentimos que o tempo avança de maneira linear, do passado para o futuro. No entanto, na física moderna, debate-se se o tempo poderia ser cíclico ou se existem dimensões adicionais que ainda não descobrimos. A ideia de que o tempo poderia não ser uma linha reta, mas sim um laço ou uma série de ciclos, abre um leque de possibilidades. O que aconteceria se o tempo realmente pudesse recomeçar? A conexão entre tempo e espaço também nos leva a pensar no futuro. À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, surgem perguntas intrigantes. Poderia haver formas de manipular o tempo e o espaço de maneiras que ainda não imaginamos? A ficção científica explorou essas ideias durante décadas, apresentando cenários onde os personagens podem viajar através do tempo e do espaço. Mas quão grande parte disso se baseia na ciência real e quão longe estamos de tornar esses sonhos realidade? No final do dia, o tempo e o espaço são mais do que simples conceitos. São as dimensões em que vivemos e existimos. Cada momento que passa é uma oportunidade para refletir sobre como essas duas entidades se entrelaçam em nossas vidas. Da próxima vez que olhar para o relógio ou se deslocar de um lugar para outro, pergunte a si mesmo: estou simplesmente vivendo o tempo ou estou sendo moldado por sua relação com o espaço? A pesquisa sobre o tempo e o espaço continua evoluindo. Cada nova descoberta nos aproxima mais de entender esse enigma universal. A curiosidade humana sobre o tempo é insaciável, e enquanto continuarmos perguntando e explorando, sem dúvida desvendaremos mais mistérios sobre como o tempo e o espaço se entrelaçam na vasta rede do cosmos. Que outras surpresas o tempo nos reserva? É realmente possível viajar no tempo? Esta intrigante pergunta capturou a imaginação de cientistas e sonhadores por igual. Se pudéssemos saltar para trás ou para frente no tempo, que mudanças faríamos em nossas vidas?
Veríamos nossos antepassados ou vislumbraríamos o futuro? A ideia de viajar no tempo tem sido explorada em inúmeras películas e livros, mas o que dizem os cientistas sobre isso? Primeiro, é fundamental entender que o tempo, tal como o conhecemos, é uma dimensão. Assim como podemos nos mover no espaço de cima para baixo, de um lado para o outro e de frente para trás, a maioria de nós experimenta o tempo de maneira linear. Uma sequência de eventos que segue um caminho claro desde o passado, passando pelo presente e indo em direção ao futuro. Mas, o que aconteceria se pudéssemos navegar por essa linha do tempo como fazemos em um mapa? Poderíamos simplesmente retroceder a um ponto anterior e mudar nosso destino? A teoria da relatividade de Albert Einstein sugere que o tempo não é tão absoluto quanto parece. De fato, pode variar dependendo da velocidade com que você se move e da gravidade a qual está exposto. Por exemplo, se um gêmeo viajasse para o espaço em uma nave a uma velocidade próxima à da luz, enquanto seu irmão ficasse na Terra, quando o viajante retornasse, poderia descobrir que envelheceu muito menos que seu irmão. Este fenômeno, conhecido como dilatação temporal, nos leva a questionar se o tempo é realmente tão linear quanto acreditamos. No entanto, a ideia de viajar ao passado apresenta dilemas fascinantes. Imagine que você decide ir a um momento-chave na história. Se você tivesse a oportunidade de evitar um evento trágico, como um desastre natural ou uma guerra, deveria fazê-lo? Aqui é onde entram as paradoxas. A mais famosa delas é a paradoxa do avô. Se você viaja ao passado e evita que seu avô conheça sua avó, você poderia ter nascido alguma vez? Se você não nasceu, então, como pôde viajar ao passado em primeiro lugar? Esse tipo de dilema confunde até mesmo os pensadores mais brilhantes. Algumas teorias sugerem que, para viajar no tempo, precisaríamos de algo chamado buracos de minhoca. Estes são como túneis no tecido do espaço-tempo que poderiam conectar diferentes pontos no tempo e no espaço. No entanto, a criação e estabilização de um buraco de minhoca é um desafio monumental que ainda não resolvemos. Poderia ser que, apesar de nossas aspirações, as viagens no tempo fiquem no reino da ficção científica? À medida que exploramos mais esse conceito, também encontramos a ideia de que viajar para o futuro pode ser mais viável. Com o avanço da tecnologia e a compreensão do universo, foi sugerido que poderíamos saltar para o futuro simplesmente viajando a velocidades extremas. Mas, que futuro veríamos? Um mundo onde a humanidade superou seus problemas? Ou um lugar onde tudo mudou de maneiras inimagináveis? A ficção científica tem sido rica em explorações sobre a viagem no tempo. Filmes como De Volta para o Futuro nos mostraram como um simples carro pode se tornar uma máquina do tempo. Mas essas representações, embora divertidas, muitas vezes simplificam ou distorcem a complexidade do tempo. A ficção nos permite imaginar possibilidades infinitas, mas a realidade científica pode ser muito mais complexa. Ao longo da história, a humanidade sonhou com a viagem no tempo. Desde a literatura clássica até os filmes contemporâneos, o desejo de explorar o passado ou o futuro é quase universal. Mas, é simplesmente um desejo de escapar do nosso presente? Ou talvez uma necessidade de compreender melhor nossas decisões e seu impacto ao longo do tempo? Cientistas como Kip Thorne exploraram essas ideias de uma perspectiva teórica. Thorne sugeriu que, embora as viagens no tempo possam ser possíveis em teoria, as restrições práticas são enormes. Estamos realmente prontos para enfrentar as consequências de alterar o passado? Ou seria melhor nos concentrarmos no presente e no futuro que estamos construindo? Além disso, não podemos esquecer o impacto filosófico da viagem no tempo. Se pudéssemos mudar eventos passados, perderíamos a essência de quem somos. As experiências boas e más formam nossa identidade. Mudar o passado poderia alterar não apenas nosso futuro, mas também nossa compreensão de nós mesmos. A vida é um caminho que devemos seguir sem alterar ou uma série de decisões que podemos reescrever. Em conclusão, a viagem no tempo continua sendo um mistério fascinante cheio de possibilidades e paradoxos. Embora a ciência tenha avançado e as teorias continuem evoluindo, ainda estamos longe de entender completamente como funciona o tempo. Talvez, em vez de nos preocuparmos em viajar através dele, devêssemos nos concentrar em como vivemos cada momento. Afinal, o presente é o único tempo que realmente temos. Você está pronto para aproveitá-lo ao máximo? Você já se perguntou como a ficção científica moldou nossa percepção do tempo e de seus mistérios?
De filmes icônicos a romances fascinantes, a representação do tempo na ficção nos convida a explorar ideias complexas de uma maneira acessível e divertida. Nesta jornada, descobriremos como os escritores brincaram com o tempo, criando enredos que nos fazem questionar a própria natureza da nossa existência. No mundo da ficção científica, o tempo se apresenta como um elemento flexível, frequentemente desafiando as leis da física tal como as conhecemos. O que aconteceria se você pudesse voltar no tempo? Ou, melhor ainda, o que aconteceria se pudesse interagir com seu próprio eu do passado? Filmes como De Volta para o Futuro nos oferecem uma visão divertida e emocionante do que poderia significar viajar no tempo. Mas será que existe um fundamento científico que sustente essas ideias? A teoria da relatividade de Albert Einstein é um bom ponto de partida. Segundo essa teoria, o tempo não é uma constante universal, mas pode se dilatar e se contrair dependendo da velocidade em que você se move. Isso significa que, se viajasse próximo à velocidade da luz, experimentaria o tempo de forma diferente de alguém que permanecesse na Terra. Não é fascinante pensar que, em certo sentido, as viagens no tempo poderiam ser possíveis? No entanto, a ficção científica frequentemente se permite liberdades criativas que nos fazem questionar a lógica por trás dessas narrativas. Em muitas histórias, o tempo não é apenas um cenário no qual a ação se desenvolve, mas um personagem em si. Em Interestelar, por exemplo, o tempo se torna um elemento crucial que afeta as decisões dos personagens. A representação de planetas onde o tempo flui mais devagar que na Terra nos leva a refletir sobre como nossas vidas estão marcadas pela linha temporal. O amor e o sacrifício podem superar as barreiras do tempo? Essa questão ressoa profundamente para além da ciência. As viagens no tempo também levantam paradoxos intrigantes. Um dos mais famosos é o paradoxo do avô, que sugere que se você viajasse ao passado e impedisse que seu avô conhecesse sua avó, como poderia ter existido para viajar no tempo em primeiro lugar? Esse tipo de dilema lógico aparece em muitas narrativas de ficção científica e nos leva a questionar a natureza do destino e da causalidade. Será que o tempo está predeterminado ou temos o poder de mudar nosso futuro? Muitas vezes, a ficção científica utiliza a viagem no tempo como um recurso narrativo para explorar temas mais profundos, como a redenção e a segunda chance. Em Os Crimes Temporais, por exemplo, um homem se vê preso em um ciclo temporal que o leva a enfrentar seus próprios erros. Esse tipo de história nos convida a refletir sobre nossas próprias decisões e como o tempo pode oferecer novas perspectivas sobre nossas ações passadas. Além disso, o tempo na ficção científica nem sempre é apresentado como linear. Obras como A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, nos oferecem vislumbres de futuros distópicos, onde as consequências de nossas ações se desenrolam ao longo de milênios. Essa visão cíclica do tempo desafia nossas noções de progresso e evolução, sugerindo que passado, presente e futuro estão interligados de maneiras inesperadas. Não podemos esquecer a influência da cultura popular em nossa compreensão do tempo. Séries como Doctor Who levaram o conceito das viagens temporais a novos patamares, apresentando um protagonista que salta entre eras e civilizações. Essa abordagem não só diverte, como também nos convida a explorar a história humana sob diferentes ângulos, mostrando como nossas ações e decisões moldaram o mundo atual. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa representação do tempo na ficção científica. Filmes modernos como Tenet brincam com a noção da temporalidade de maneiras complexas, apresentando um mundo onde o tempo pode fluir em ambas as direções. Esse tipo de narrativa nos desafia a reconfigurar nossa compreensão do tempo, fazendo-nos questionar se podemos manipulá-lo de maneiras que antes só sonhávamos. A ficção científica não se limita a entreter, ela também levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza do tempo e da nossa existência. O tempo é uma ilusão ou é uma dimensão real que nos conecta a todos? Essas perguntas ressoam tanto na filosofia quanto na ciência, e as histórias de ficção científica nos oferecem um campo de exploração para abordar esses temas. Por fim, é essencial compreender como essas representações do tempo na ficção científica refletem nossos próprios medos e esperanças. Por meio das narrativas de viagens temporais, enfrentamos nossos desejos de mudar o passado ou explorar o futuro. A ficção nos permite brincar com a ideia de que, embora o tempo pareça um rio que flui em uma única direção, na imaginação tudo é possível. Assim, da próxima vez que você mergulhar em uma história de ficção científica sobre o tempo,
Lembre-se de que não está apenas aproveitando um relato emocionante. Está explorando conceitos profundos que fascinam a humanidade há séculos. O tempo, em todas as suas complexidades, continua sendo um mistério infinito. E a ficção científica é uma das ferramentas mais poderosas que temos para desvendá-lo. O tempo é um conceito fascinante que muitas vezes nos parece difícil de entender. Você já se perguntou como os astrônomos medem o tempo no vasto universo? A resposta não é tão simples quanto pode parecer. Ao longo da história, os cientistas desenvolveram diversas formas de registrar o tempo, desde os antigos relógios de sol até os relógios atômicos modernos. Mas o que torna esses métodos tão especiais no contexto do cosmos? Para começar, é preciso considerar que o tempo na Terra não é igual ao tempo no espaço. Em nosso planeta, usamos o movimento do Sol e das estrelas para marcar horas e dias. No entanto, no espaço, onde a gravidade e a velocidade desempenham um papel crucial, o tempo pode se comportar de maneiras inesperadas. Como é possível que dois observadores, um na Terra e outro em uma nave espacial viajando a velocidades próximas à luz, experimentem o tempo de forma tão diferente? Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, é uma das maravilhas da física moderna. Pense em um relógio. Na Terra, os relógios marcam o tempo de maneira constante, mas no espaço, a gravidade pode retardar o tempo. Se você estivesse em um lugar com uma gravidade extremamente forte, como perto de um buraco negro, o tempo passaria mais lentamente para você em comparação com alguém que está longe dessa influência gravitacional. Não é incrível pensar que o tempo pode se esticar e se comprimir dependendo de onde você está no universo? Os astrônomos também utilizam um método muito engenhoso para medir o tempo, observando as estrelas. As estrelas emitem luz, e essa luz leva um tempo para chegar até nós. Por exemplo, quando olhamos para a luz da estrela mais próxima, Próxima Centauri, estamos vendo como era essa estrela há mais de 4 anos. Cada brilho e cada piscar das estrelas nos contam uma história do passado. Que segredos essas histórias revelam sobre o tempo e o universo? No contexto da cosmologia, o tempo não é medido apenas em termos de anos ou séculos, mas também em escalas muito maiores. Os astrônomos falam da idade do universo, que é estimada em aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Como eles chegam a esse número tão impressionante? Utilizam diversas ferramentas, incluindo a observação da radiação cósmica de fundo, que é o eco do Big Bang, o evento que deu origem ao nosso universo. Essa radiação nos oferece um vislumbre do tempo primordial. De um momento em que o universo era um lugar completamente diferente. A velocidade da luz é outra peça-chave no quebra-cabeça do tempo. Dado que a luz viaja a uma velocidade constante, pode ser utilizada como uma medida universal. Quando os astrônomos dizem que uma galáxia está a 1.000 milhões de anos-luz de distância, estão indicando que a luz que vemos hoje saiu dessa galáxia há 1.000 milhões de anos. Assim, cada imagem que vemos no céu está carregada de uma história que se desdobra ao longo do tempo. Você imagina quantas histórias se cruzam no vasto oceano do espaço? Vamos passar para outro aspecto intrigante: os relógios atômicos. Esses dispositivos são tão precisos que apenas se desviam 1 segundo a cada vários milhões de anos. Utilizam a vibração dos átomos, especificamente os átomos de césio, para medir o tempo. Sua precisão é essencial para diversas aplicações, como o sistema de posicionamento global, que depende da sincronização exata do tempo. O que aconteceria se o tempo não fosse medido de maneira tão precisa? A navegação moderna seria um verdadeiro caos. As diferentes zonas horárias que experimentamos na Terra são outra forma de o tempo se manifestar em nossas vidas. À medida que viajamos de um lugar a outro, o tempo parece mudar ao nosso redor. Isso é um lembrete de que o tempo é relativo e depende em grande medida de nossa posição no planeta. Você já se sentiu desorientado ao cruzar várias zonas horárias? Essa sensação de que o tempo se comportou de maneira estranha é uma experiência comum para muitos viajantes. O tempo na astronomia não é medido apenas em anos e dias, mas também é explorado em termos de ciclos. Por exemplo, os ciclos das estações se devem à inclinação do eixo da Terra e sua órbita ao redor do Sol. Esses ciclos influenciam tudo, desde o crescimento das plantas até os padrões migratórios dos animais. Como o tempo afeta a vida na Terra de maneiras que talvez não tenhamos considerado. Não podemos esquecer a importância do tempo na busca por exoplanetas, esses mundos distantes que orbitam outras estrelas. Os astrônomos estudam como a luz de uma estrela pode variar quando um planeta passa na frente dela.
Esse método, conhecido como trânsito, permite que os cientistas calculem o tamanho do planeta e sua distância da estrela, tudo isso com base no tempo que leva para cruzar. Cada descoberta abre a porta a novas perguntas sobre a formação de sistemas planetários e a possibilidade de vida além de nosso lar. À medida que exploramos o tempo no contexto da astronomia, percebemos que não é apenas uma medida, mas um fio que conecta todos os aspectos do universo. Nos fornece uma narrativa de como as galáxias, as estrelas e, em última análise, a vida se formaram. Que mistérios ainda nos aguardam para descobrir nessa vasta rede temporal? A relação entre o tempo e o espaço é, sem dúvida, um dos aspectos mais complexos e fascinantes da cosmologia. À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, torna-se evidente que o tempo e o espaço são interdependentes. Juntos, formam o tecido do cosmos, onde cada evento e cada movimento se enquadra em um contexto temporal. Que implicações isso tem para a nossa compreensão da realidade? Estamos realmente preparados para entender a natureza profunda do tempo e seu papel no universo? Finalmente, ao refletir sobre o tempo na astronomia, nos é apresentada uma oportunidade única. Não apenas medimos o tempo, mas o experimentamos como uma parte integral de nossa existência. Cada segundo, cada minuto e cada hora nos conecta não apenas com o nosso entorno imediato, mas também com o vasto cosmos. À medida que continuamos explorando, surgem novas perguntas e novas teorias, lembrando-nos de que o tempo é, em última análise, um mistério infinito. Que descobertas o futuro nos reserva nessa fascinante busca pelo tempo e seu significado no universo? A dimensão do tempo é um conceito fascinante que nos convida a refletir sobre a própria natureza da nossa existência. O que aconteceria se o tempo não fosse apenas um simples cronômetro que marca a passagem dos dias? E se na verdade fosse uma dimensão adicional, como o comprimento ou a largura? Para entender isso, primeiro devemos considerar como percebemos o tempo. Em nossa vida diária, o tempo parece fluir de maneira contínua, como um rio que nunca para. Mas no âmbito da física, o tempo tem propriedades muito mais complexas e surpreendentes. Quando pensamos em dimensões, muitas vezes nos limitamos às três que conhecemos: comprimento, largura e altura. Mas imagine um quarto eixo, um que não podemos ver, mas que influencia tudo o que fazemos. Esse quarto eixo é o tempo, assim como um objeto pode se mover ao longo dos eixos de comprimento. Largura e altura também pode se mover através do tempo, mas o que isso realmente significa? Como podemos visualizar algo tão abstrato? Uma forma de imaginar isso é pensar em uma viagem de trem. Cada parada na estação representa um momento no tempo. Quando estamos em uma estação, podemos ver o passado e o futuro como paisagens que se desdobram diante de nós. No entanto, só podemos viver o presente, que é a única parada onde realmente estamos. O tempo, então, se torna uma série de estações conectadas, onde cada momento está vinculado aos outros, formando um trajeto contínuo. A teoria da relatividade de Einstein nos ajuda a compreender essa conexão entre espaço e tempo. Segundo Einstein, o tempo não é um fluxo constante. Pode se dilatar ou contrair dependendo da velocidade com que nos movemos e da gravidade que experimentamos. Não é intrigante pensar que se você viajasse a uma velocidade próxima à da luz, experimentaria o tempo de maneira diferente de alguém que permanece na Terra? De fato, você poderia voltar para casa e descobrir que se passaram anos, enquanto para você apenas alguns minutos teriam transcorrido. Isso levanta a pergunta: o tempo é realmente tão flexível quanto parece? Quando exploramos a ideia do tempo como uma dimensão, também devemos considerar como ele se relaciona com o espaço. Na física moderna, falamos do espaço-tempo, uma estrutura quadridimensional que combina as três dimensões do espaço com a dimensão do tempo. Imagine que o espaço-tempo é como um tecido, onde cada ponto nesse tecido representa um momento específico no tempo e no espaço. Quando um objeto se move, ele se desloca através desse tecido, criando uma marca que se estende ao longo do tempo. Essa conexão entre espaço e tempo sugere que não podemos entender um sem o outro. A pergunta que surge é: o tempo pode ser visualizado de alguma maneira? Na ficção científica, muitas vezes vemos representações de viagens no tempo que desafiam nossa compreensão. Mas na realidade, a representação do tempo pode ser mais parecida com um mapa do que com um relógio. Cada decisão que tomamos, cada evento que ocorre, pode ser visto como uma bifurcação em um caminho que se estende para o futuro. Esse mapa do tempo nos leva a refletir sobre o livre-arbítrio e o destino. Estamos realmente escolhendo o nosso caminho, ou ele já está traçado no tecido do espaço-tempo?
No entanto, nem tudo é tão simples. A natureza do tempo também levanta perguntas profundas sobre a causalidade. Quando dizemos que uma ação causa um efeito, estamos assumindo que o tempo flui em uma única direção, do passado para o futuro. Mas, e se pudéssemos ver o tempo como um todo, onde passado, presente e futuro coexistissem simultaneamente? Isso nos leva a refletir sobre a natureza de nossas experiências e como elas moldam nossa percepção da realidade. A ideia de que o tempo pode ser uma dimensão também nos leva a considerar a possibilidade de que existam múltiplos universos ou realidades paralelas. Se o tempo é uma dimensão, pode haver outros tempos que se desenvolvem de maneira diferente. Isso nos leva a perguntar: existem outros caminhos que poderíamos ter tomado em nossas vidas que se desenvolvem em universos alternativos? Essa noção, embora especulativa, abre um leque de possibilidades que desafiam nossa compreensão do tempo. À medida que nos aprofundamos no conceito do tempo como uma dimensão, também é vital considerar como ele influencia nossas vidas. Desde a maneira como medimos o tempo em dias e anos, até como celebramos momentos significativos, o tempo se tornou uma parte integral de nossa existência. Mas, será que estamos tão concentrados em medir o tempo que esquecemos de vivê-lo? Refletir sobre isso pode ser um lembrete poderoso da importância de estarmos presentes. A dimensão do tempo, então, não é apenas um conceito abstrato, é fundamental para nossa compreensão do universo e nossa experiência pessoal. Ao explorar esses temas, lembramos que o tempo, embora fugaz, é também um presente. Ele nos permite crescer, aprender e conectar com os outros de maneiras profundas e significativas. Cada momento conta, e cada dia oferece a oportunidade de descobrir algo novo sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Finalmente, ao considerar o tempo como uma dimensão, é possível que comecemos a ver nossa própria existência sob uma perspectiva mais ampla. Em vez de nos sentirmos presos na passagem do tempo, podemos aprender a navegar por ele, apreciando cada instante como uma parte valiosa de nossa jornada. A dimensão do tempo nos convida a explorar não apenas o universo ao nosso redor, mas também o universo dentro de nós mesmos. Qual é a relação entre o tempo e a vida? Esta pergunta nos leva a explorar como o tempo influencia todos os aspectos da nossa existência, desde o crescimento de uma planta até a evolução das espécies. Em nossa vida cotidiana, o tempo parece ser um recurso limitado. Todos sentimos que devemos aproveitá-lo ao máximo. Mas o que isso significa em termos biológicos? A biologia está intrinsecamente ligada ao tempo. Desde o momento em que nasce um organismo até o instante em que deixa este mundo, o tempo desempenha um papel crucial. Uma criança que cresce não só muda fisicamente, mas também se desenvolve mental e emocionalmente à medida que o tempo passa. Cada etapa da vida tem suas próprias características e ritmos. Mas como o tempo afeta esses processos? As estações do ano são um excelente exemplo. A primavera traz consigo o renascimento da natureza, enquanto o inverno pode parecer um tempo de pausa. As plantas, os animais e até mesmo os seres humanos respondem a essas variações temporais. O ciclo da vida é marcado por ritmos temporais, a migração das aves, a floração das plantas e os ciclos reprodutivos de muitas espécies dependem da duração dos dias e das estações. O que aconteceria se o tempo parasse ou se os dias fossem mais curtos ou mais longos? A evolução, um processo que ocorre ao longo de milhões de anos, também é moldada pelo tempo. As espécies que não se adaptam ao seu ambiente podem se extinguir, enquanto aquelas que conseguem fazê-lo podem prosperar. Esse processo de adaptação não ocorre da noite para o dia, é uma jornada prolongada que transcorre através de muitas gerações. Como o tempo afeta a sobrevivência de uma espécie em um ambiente em mudança? Existem teorias que sugerem que os organismos evoluíram não apenas em resposta ao seu ambiente físico, mas também em relação ao tempo. Por exemplo, alguns cientistas acreditam que a duração do ciclo de vida de uma espécie pode influenciar sua capacidade de adaptação. As espécies com ciclos de vida curtos podem evoluir mais rapidamente, enquanto aquelas com ciclos mais longos podem ser mais vulneráveis a mudanças rápidas no ambiente. O tempo é um aliado ou um inimigo na luta pela sobrevivência? O tempo também influencia como percebemos nossas próprias vidas. A forma como experimentamos o tempo pode mudar dependendo da nossa idade e das nossas circunstâncias. Quando somos crianças, os dias parecem eternos. Enquanto à medida que crescemos, os anos podem parecer passar voando. Essa percepção do tempo tem um impacto direto em nossa saúde mental e emocional. Por que sentimos que o tempo voa à medida que envelhecemos?
Além disso, há um vínculo entre o tempo e a biologia a nível celular. As células têm seu próprio relógio interno, que regula processos fundamentais como o crescimento e a reprodução. Este relógio biológico, conhecido como ritmo circadiano, é essencial para a nossa saúde. Ele nos diz quando dormir, quando comer e quando estar ativos. O que acontece quando esse relógio se desajusta? A relação entre o tempo e a vida também se manifesta no conceito de longevidade. Algumas espécies, como as tartarugas ou certas árvores, podem viver centenas ou até milhares de anos. Que segredos do tempo guardam essas criaturas? Sua capacidade de sobreviver ao longo de tanto tempo nos convida a refletir sobre a natureza do tempo em si e seu impacto na vida. As experiências humanas também são moldadas pelo tempo. Desde a infância até a velhice, cada etapa da vida é marcada por eventos significativos que nos definem. A maneira como lembramos esses momentos é profundamente influenciada pela nossa percepção do tempo. Por que algumas memórias parecem tão vívidas enquanto outras se desvanecem? À medida que avançamos na vida, enfrentamos a inevitabilidade do tempo. A morte é o fim do ciclo vital, mas também pode ser vista como um novo começo. Em muitas culturas, considera-se que a vida continua de alguma forma após a morte. Essa crença nos leva a questionar a natureza do tempo e sua relação com a própria existência. O tempo é um ciclo interminável. Ou tem um fim? A relação entre o tempo e a vida nos leva a uma reflexão mais profunda sobre nossa própria existência. Estamos realmente aproveitando o tempo que temos? A resposta pode ser tão simples quanto aprender a viver no presente. Ao fazer isso, não apenas experimentamos a vida de uma maneira mais plena, mas também respeitamos o tempo como um recurso inestimável. O tempo, então, não é apenas uma moldura que encerra nossas vidas. É um componente essencial do que somos. À medida que exploramos essa relação, percebemos que cada segundo conta. A forma como vivemos e como nos relacionamos com o tempo pode determinar a qualidade de nossas experiências e, em última instância, como somos lembrados. Em conclusão, o tempo é um elemento vital que influencia todos os aspectos da vida. Desde a biologia e a evolução até nossas experiências pessoais, o tempo é um fio que conecta tudo. Nos convida a refletir sobre como o utilizamos e como afeta nossos dias. A pergunta final é: como escolhemos viver o tempo que nos foi dado? A singularidade temporal é um conceito fascinante que nos leva aos limites da nossa compreensão do tempo. Mas, o que é exatamente uma singularidade? Em termos simples, poderíamos imaginá-la como um buraco no tecido do tempo e do espaço. Um ponto onde as regras que normalmente regem nossa realidade parecem se romper. Imagine um rio que flui suavemente, mas de repente encontra uma cachoeira que o arrasta para uma escuridão profunda. Essa cachoeira representa a singularidade. Um lugar onde o tempo e o espaço se comportam de maneiras que são totalmente diferentes do que estamos acostumados. A singularidade mais famosa é, sem dúvida, a que se encontra no coração dos buracos negros. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, colapsa sob sua própria gravidade. Nesse processo, forma-se uma singularidade, um ponto onde a densidade é infinita e as leis da física, tal como as conhecemos, deixam de fazer sentido. Mas, o que isso significa para o tempo? Nas proximidades de uma singularidade, o tempo não transcorre da mesma maneira. Para um observador distante, o tempo parece desacelerar quando se aproxima de um buraco negro. Mas, o que experimentaria alguém que se aproximasse dessa singularidade? De sua perspectiva, o tempo poderia parecer perfeitamente normal, enquanto o resto do universo pareceria se mover a uma velocidade vertiginosa. Existem muitas perguntas intrigantes sobre a natureza do tempo nesses pontos extremos. Poderia ser que o tempo parasse completamente em uma singularidade? Alguns cientistas sugerem que, ao cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro, o tempo se comporta de maneira tão estranha que poderia não fazer sentido falar de tempo. Imagine um relógio que para de funcionar, não porque parou, mas porque as regras que o fazem funcionar desapareceram. Além dos buracos negros, também se fala de singularidades no contexto do Big Bang, o momento em que todo o universo começou a se expandir. Esse evento inicial representa outra singularidade, onde toda a matéria e energia estavam concentradas em um ponto infinitamente pequeno. Aqui, a noção de tempo tal como a conhecemos pode não ter existido. Antes do Big Bang, havia tempo? Essa pergunta nos leva a explorar a possibilidade de que o próprio tempo possa ter sido criado junto com o universo.
Alguns cientistas e filósofos argumentam que, se quisermos entender completamente o tempo, teremos que abordar também essas singularidades. É possível que, ao estudar os buracos negros e o Big Bang, estejamos vislumbrando os segredos mais profundos do tempo. A ideia de que o tempo possa ser uma ilusão nesses pontos extremos é algo que nos desafia a repensar nossas crenças mais arraigadas. Outro aspecto intrigante é a relação entre a entropia e o tempo. A segunda lei da termodinâmica nos diz que em um sistema fechado, a entropia sempre tende a aumentar. Isso significa que a desordem e a aleatoriedade no universo são inevitáveis. A direção em que avançamos no tempo está ligada a esse aumento de entropia. Então, ao pensar em singularidades, nos perguntamos: poderia ser que a singularidade do Big Bang representasse o ponto de menor entropia no universo, onde a ordem era absoluta? Se assim for, o tempo e a entropia estariam entrelaçados de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Os cientistas modernos continuam investigando esses fenômenos. Foram propostas teorias sobre como o tempo e o espaço poderiam se comportar nas proximidades de uma singularidade. Algumas dessas teorias sugerem que poderia haver conexões entre as singularidades e a viagem no tempo, um tema que tem fascinado a humanidade por séculos. Poderia uma singularidade nos permitir viajar através do tempo? Embora essa ideia soe como algo saído de um romance de ficção científica, a física moderna nos mostra que o impossível muitas vezes pode ser mais possível do que pensamos. À medida que exploramos a singularidade temporal, também é importante refletir sobre como esse conceito impacta nossa vida cotidiana. O que realmente significa o tempo para nós, conhecendo sua natureza tão complexa? Nos lançamos em uma corrida constante contra o tempo, buscando aproveitar cada momento. No entanto, ao entender que o tempo pode ser tão elástico e relativo, talvez possamos aprender a apreciá-lo de maneiras mais significativas. As singularidades nos lembram que há muito mais no universo do que podemos ver ou entender. Assim como em uma viagem através de um túnel escuro, o caminho pode se tornar incerto, mas é precisamente essa incerteza que nos empurra a continuar explorando. Cada pergunta que fazemos sobre o tempo e as singularidades abre a porta a novas formas de pensar sobre nosso lugar no universo. Em última análise, a singularidade temporal nos convida a considerar a própria natureza do tempo e sua relação com nossa existência. Ela nos mostra que, embora o tempo possa parecer uma constante em nossas vidas, é um conceito profundamente entrelaçado nas leis da física e na estrutura do cosmos. Nesta jornada de exploração, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar o mistério do tempo e sua infinitude. A busca pelo conhecimento sobre o tempo é, em última análise, uma busca por nós mesmos e por nosso lugar no vasto universo. O que aconteceria se eu te dissesse que a forma como entendemos o tempo poderia mudar drasticamente no futuro? À medida que a ciência avança, nossa compreensão desse conceito tão fundamental também evolui. A ideia de que o tempo é algo fixo e linear está sendo desafiada por novas teorias e descobertas. Neste caminho de exploração, nos perguntamos: que novas perspectivas sobre o tempo poderiam surgir nos próximos anos? Uma das posturas mais intrigantes é que o tempo pode não ser uma constante, mas sim um fenômeno que evolui. O que isso significaria para a nossa vida cotidiana? Se o tempo flutua, talvez pudéssemos experimentar momentos que parecem durar mais ou menos, dependendo de circunstâncias específicas. Imagine poder desacelerar o tempo nesses instantes que você deseja que nunca terminem, como um pôr do sol perfeito ou um abraço significativo. Seria possível que nosso desejo de controlar o tempo se tornasse uma realidade? A tecnologia também desempenha um papel crucial em nossa compreensão do tempo. Atualmente, estamos desenvolvendo ferramentas que nos permitem medir o tempo com uma precisão impressionante, até mesmo além do que acreditávamos ser possível. Com relógios atômicos que podem medir o tempo com uma exatidão de até 1 segundo em bilhões de anos, nos perguntamos: que outros avanços tecnológicos poderiam nos ajudar a compreender melhor o tempo? Esses avanços poderiam nos levar a descobrir novas dimensões do tempo que ainda não imaginamos? A exploração espacial abriu um leque de possibilidades. À medida que enviamos sondas e naves por todo o universo, enfrentamos perguntas filosóficas sobre o tempo. Ao viajar a velocidades próximas à da luz, a relatividade de Einstein poderia se tornar uma experiência palpável. Quantos anos se passariam na Terra se viajássemos pelo cosmos durante o que nos pareceriam apenas alguns meses?
A possibilidade de que o tempo se comporte de maneira diferente no espaço nos leva a pensar em como isso poderia influenciar nossa percepção do tempo na Terra. No campo da física teórica, alguns cientistas estão explorando a ideia do tempo como uma ilusão. Segundo essa visão, o passado, o presente e o futuro poderiam coexistir simultaneamente. Isso nos leva a refletir: se o tempo é apenas uma ilusão, poderíamos ter a capacidade de experimentar momentos passados ou futuros de maneira mais tangível? A noção de que o tempo não é linear abre um mundo de possibilidades fascinantes e desconcertantes. As implicações dessas teorias são vastas e profundas. Por exemplo, se o tempo pode ser manipulado ou alterado, o que isso significaria para a nossa percepção da vida e da morte? Poderíamos talvez encontrar formas de prolongar a vida humana ou até mesmo reviver momentos perdidos? Essas perguntas não são apenas científicas, mas também tocam as fibras mais sensíveis de nossa existência. Além disso, o tempo poderia ser um fator central na busca por vida em outros planetas. Se o tempo não é constante, a maneira como outras formas de vida experimentam e evoluem poderia ser radicalmente diferente da nossa. Poderíamos algum dia nos comunicar com seres que percebem o tempo de uma maneira completamente distinta. Imaginar essas interações nos leva a considerar não apenas o tempo, mas também a natureza da própria vida. A filosofia também está sendo influenciada por essas novas abordagens. O que aconteceria se o tempo fosse uma criação de nossa mente, um construto que desenvolvemos para dar sentido às nossas experiências? Essa perspectiva nos convida a refletir sobre a natureza da realidade e como nossas percepções moldam nossa compreensão do universo. A ideia de que o tempo é subjetivo poderia mudar a maneira como valorizamos nossas experiências diárias. As histórias de ficção científica exploraram o tempo de maneiras surpreendentes, desde viagens no tempo até realidades paralelas. À medida que a ciência avança em terrenos que antes existiam apenas na imaginação, surge uma pergunta intrigante: será possível que a ficção científica se torne ciência? As narrativas que antes pareciam impossíveis poderiam inspirar uma nova geração de cientistas a transformar sonhos em realidade. As descobertas futuras na física e na cosmologia também poderiam nos guiar a uma melhor compreensão da singularidade temporal. Poderíamos, afinal, desvendar o mistério de como o tempo começou e o que o sustenta. Essas perguntas não são apenas intrigantes do ponto de vista científico, mas também nos confrontam com nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto universo. Enquanto refletimos sobre o futuro do tempo, é essencial considerar como essas teorias poderiam impactar nossas vidas cotidianas. Se o tempo se tornar algo maleável, como mudaria nossa relação com ele? Talvez aprendêssemos a valorizar mais os momentos efêmeros e a viver de maneira mais plena, conscientes de que cada segundo é um presente. Em resumo, o futuro do tempo é um território inexplorado cheio de possibilidades. As teorias emergentes, os avanços tecnológicos e as novas perspectivas filosóficas nos convidam a questionar o que sabemos e a abrir nossas mentes para novas realidades. A aventura de entender o tempo apenas começou. E cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do mistério do tempo infinito. Experimentar com o tempo soa como algo tirado de um filme de ficção científica, mas é realmente possível? Nos últimos anos, cientistas de diversas disciplinas têm tentado compreender e manipular essa misteriosa dimensão. Nesse caminho em direção ao entendimento, surgiram perguntas fascinantes. O que aconteceria se pudéssemos parar o tempo, ou até mesmo viajar para o passado ou o futuro? Tomemos como ponto de partida a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein. Essa teoria revolucionou nossa compreensão do tempo e do espaço, sugerindo que o tempo não é uma constante, mas pode ser alterado de acordo com a velocidade a que nos movemos. Imagine que você viaja em uma nave espacial a uma velocidade próxima à da luz. Ao retornar à Terra, você poderia descobrir que em sua ausência se passaram anos, enquanto para você apenas alguns dias teriam transcorrido. Essa ideia de dilatação temporal nos dá uma pista sobre como o tempo pode ser manipulado. Agora, quais são os experimentos que tentaram brincar com o tempo? Um dos mais intrigantes foi realizado em 2 lugares, o laboratório do CERN e o campo de testes dos relógios atômicos. Ao colocar relógios atômicos em aviões e fazê-los voar ao redor do mundo, os cientistas puderam medir com precisão como o tempo se comportava de maneira diferente em relação aos relógios que permaneceram na Terra. Os resultados confirmaram as previsões de Einstein. O tempo realmente desacelera quando se viaja a altas velocidades.
Mas o que isso significa para nossa compreensão da realidade? Outra linha de investigação explorou os efeitos da gravidade no tempo, em lugares com uma gravidade mais intensa, como perto de um buraco negro. O tempo se comporta de maneira distinta. Assim, os cientistas idealizaram experimentos para observar a dilatação temporal em ambientes com diferentes níveis de gravidade. Você consegue imaginar como seria viver em um planeta onde o tempo passa mais lentamente? A noção de que o tempo é flexível abre um leque de possibilidades na ciência e na filosofia. Também há quem tenha tentado recriar a experiência da viagem no tempo por meio da teoria das cordas. Essa teoria sugere que o universo não é apenas 3 dimensões de espaço e uma de tempo, mas que pode haver dimensões adicionais que ainda não compreendemos. Os físicos estão trabalhando para criar simulações dessas dimensões que poderiam oferecer uma nova perspectiva sobre como o tempo se entrelaça com o espaço. Mas isso poderia permitir algum tipo de viagem temporal? Vamos falar agora dos experimentos de física quântica, onde o tempo se comporta de maneiras ainda mais estranhas. Neste mundo microscópico, as partículas podem parecer estar em vários estados ao mesmo tempo, ou até mesmo interagir com seu passado. Esse fenômeno, conhecido como entrelaçamento quântico, levou alguns a especular sobre a possibilidade de que o tempo não seja tão linear quanto percebemos. Poderia ser que, em alguns níveis, passado, presente e futuro coexistam? A ideia de manipular o tempo capturou a imaginação de muitos, mas não está isenta de desafios. Um dos maiores obstáculos é a energia necessária para tornar essas manipulações possíveis. A criação de condições que permitam a viagem no tempo exigiria quantidades inimagináveis de energia, equivalentes à que se encontra em uma estrela. Estamos preparados para tal avanço? Além disso, existem paradoxos que tornam a manipulação do tempo ainda mais complicada. Se pudéssemos viajar ao passado, o que aconteceria se alterássemos um evento crucial? Talvez pudéssemos criar um futuro em que nunca tivéssemos existido. Isso levou à criação de teorias que tentam resolver esses paradoxos, como a ideia de múltiplos universos, onde cada ação cria uma nova linha do tempo. Mas essa é a resposta definitiva ou apenas uma forma de evadir a complexidade do tempo? Apesar desses desafios, há um impulso constante para frente. Cientistas e filósofos continuam explorando a natureza do tempo e nossas percepções sobre ele. Cada nova descoberta gera mais perguntas do que respostas, o que, por sua vez, alimenta nossa curiosidade. Até onde podemos chegar em nossa compreensão do tempo? Poderemos algum dia controlar essa dimensão elusiva? O tempo é um conceito que, embora familiar, continua sendo profundamente misterioso. Experimentar com ele não apenas nos abre portas para novas tecnologias, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. A exploração do tempo não é apenas um exercício acadêmico, mas uma jornada em direção à compreensão de quem somos e o que significa viver neste vasto universo. Enquanto continuamos experimentando e buscando respostas, é importante lembrar que o tempo é um recurso precioso que não pode ser recuperado. Assim, embora a ciência continue buscando a maneira de manipulá-lo, a verdadeira pergunta pode ser: o que estamos dispostos a fazer com o tempo que temos? A busca pelo conhecimento sobre o tempo nos leva a valorizar ainda mais cada momento de nossas vidas. A filosofia do tempo é um vasto oceano de ideias, perguntas e enigmas que nos convidam a refletir sobre a própria natureza da nossa existência. Mas, o que é realmente o tempo? É algo que flui como um rio? Ou mais uma série de momentos congelados no espaço? Para explorá-lo, primeiro devemos considerar como o percebemos. A maioria de nós vive a vida em uma linha temporal, o passado, o presente e o futuro. Mas, será que essa percepção é uma verdade universal ou simplesmente uma construção da nossa mente? Alguns filósofos sugerem que o tempo é uma ilusão, uma espécie de projeção da nossa consciência. Imagine que o tempo é como um filme que está sendo projetado. Nesse filme, cada segundo que passa é uma cena que se desenrola diante de nós. No entanto, poderia ser que o rolo do filme já esteja completo e que apenas estejamos experimentando uma fração do que realmente é? Essa ideia nos leva a questionar se o passado e o futuro existem de forma tangível ou se são meras construções mentais. Um dilema fascinante é o da irreversibilidade do tempo. Enquanto na física podemos falar de eventos que acontecem de forma reversível, como o movimento das partículas, em nossa vida cotidiana, o tempo parece fluir em uma única direção.
Quando você pensa em uma xícara que se quebra, não pode juntar os fragmentos e fazê-la novamente. Essa direção do tempo, conhecida como a seta do tempo, levanta perguntas intrigantes. Por que o tempo avança e não retrocede? O tempo é um fenômeno físico ou um aspecto da experiência humana? À medida que aprofundamos, encontramos que há quem argumente que o tempo pode ser cíclico. Em algumas culturas antigas, o tempo era concebido como um ciclo interminável, como as estações do ano ou os ciclos da lua. Poderia ser que nossa noção linear do tempo seja apenas uma forma limitada de entender algo muito mais complexo? A ideia de um tempo cíclico nos leva a refletir sobre a repetição de eventos e padrões na história. Estamos condenados a repetir nossos erros ou há uma possibilidade de evolução e aprendizado? Outro aspecto fascinante é a relação entre o tempo e a existência. Alguns filósofos, como Santo Agostinho, argumentavam que o tempo é uma construção da nossa memória e antecipação. O que isso significa para a nossa compreensão da vida após a morte? Se o tempo é apenas uma percepção, como isso afeta nossas crenças sobre o que acontece quando morremos? Poderia haver um estado em que o tempo, tal como o conhecemos, deixa de existir? O conceito de tempo também se entrelaça com a liberdade e o destino. Se o futuro já está determinado, realmente temos livre-arbítrio? Essa pergunta tem sido motivo de debate durante séculos. Em um universo onde tudo está predeterminado, nossas decisões se tornam ilusões. É possível que o tempo, em sua natureza, nos ofereça um espaço para a escolha e a criação, em vez de ser apenas um caminho predestinado. Não podemos esquecer a influência do tempo em nossas emoções e memórias. A nostalgia, por exemplo, é um sentimento profundamente ligado à nossa percepção do tempo. Lembrar momentos passados pode nos trazer alegria, tristeza ou anseio. Mas o que significa realmente lembrar? É uma forma de reviver o passado ou simplesmente uma construção da nossa mente que interpreta fragmentos de experiências vividas? É o tempo, então, um amigo que nos permite reviver os momentos felizes? A ideia de que o tempo pode ser subjetivo também levanta a questão da relatividade da experiência humana. Um minuto pode parecer uma eternidade em um momento de angústia, enquanto uma hora pode voar durante um instante de felicidade. Essa variabilidade em nossa percepção do tempo nos leva a questionar se realmente existe um tempo objetivo que possamos medir com precisão, ou é mais um fenômeno que experimentamos de maneira única e pessoal. Além disso, a filosofia do tempo nos convida a considerar o papel do presente. Em um mundo onde constantemente estamos pensando no passado ou antecipando o futuro, quanto valorizamos o momento presente? Este instante fugaz é, em última análise, o único que realmente possuímos. No entanto, muitas vezes nos perdemos nas memórias e expectativas, esquecendo que o presente é um presente que merece nossa atenção plena. Por fim, ao refletir sobre o tempo, nos deparamos com uma série de perguntas sem resposta. O tempo é linear ou cíclico? É uma ilusão ou uma realidade tangível? Como nossa percepção do tempo afeta a maneira como vivemos nossas vidas? Essas perguntas não têm respostas definitivas, mas a busca por entender o tempo nos leva a explorar não apenas nossa existência, mas também nossa conexão com o universo. A filosofia do tempo, em definitiva, é uma viagem em direção ao desconhecido. Nos desafia a pensar além de nossas experiências cotidianas e a questionar nossas crenças mais profundas. Nesta exploração, encontramos não apenas um mistério, mas uma oportunidade para refletir sobre o que significa ser humano em um mundo onde o tempo é, ao mesmo tempo, uma constante e um enigma. A busca por respostas pode ser tão valiosa quanto as respostas mesmas. E é nesse caminho que encontramos o verdadeiro mistério do tempo infinito. O tempo é um conceito que, embora pareça simples à primeira vista, se entrelaça de maneira complexa com nossas vidas diárias. Cada dia, ao nos levantarmos, já começamos a medir o tempo. Desde o momento em que o despertador toca até que nos deitemos novamente. Nosso dia está cheio de compromissos, horários e ritmos que ditam nossas atividades. Mas, você já pensou em como o tempo influencia nossas emoções e decisões? Quando olhamos para o relógio, não estamos apenas observando os ponteiros se moverem. Estamos sentindo a pressão de um mundo que nos empurra a ser produtivos. Cada segundo que passa pode parecer uma oportunidade perdida ou um momento de alegria. A forma como experimentamos o tempo pode mudar de acordo com nossas circunstâncias.
Por exemplo, um dia cheio de atividades emocionantes pode parecer que voa, enquanto uma longa espera na fila para comprar café pode parecer interminável. Por que isso acontece? O que realmente determina nossa percepção do tempo? A psicologia nos oferece algumas respostas fascinantes. Uma das teorias mais interessantes é que nossa percepção do tempo acelera ou desacelera dependendo de nossas emoções. Quando estamos felizes ou entretidos, o tempo parece escorregar entre nossos dedos. Em contrapartida, durante momentos de tédio ou ansiedade, cada minuto pode parecer uma eternidade. Este fenômeno é uma forma de escapar do tempo ou uma ferramenta que nosso cérebro usa para nos ajudar a sobreviver. A memória também desempenha um papel crucial em como percebemos o tempo. As lembranças que criam uma forte conexão emocional tendem a ocupar mais espaço em nossa mente, fazendo-nos sentir que aqueles momentos foram mais longos. Pense nas férias de verão da sua infância, aqueles dias cheios de brincadeiras e risadas. Esses momentos podem parecer que duraram muito mais do que uma tarde de trabalho monótono. O que isso significa para a nossa experiência do presente? O tempo não apenas afeta nossas experiências individuais, mas também influencia nossos relacionamentos. Compromissos e encontros são uma forma de medir o tempo social. Passar tempo com entes queridos pode ser uma das experiências mais gratificantes da vida, enquanto uma briga ou uma separação pode fazer com que o tempo se sinta pesado e doloroso. Nesse sentido, poderia ser que o tempo se torne um fio que liga nossas vidas às dos outros. A cultura também desempenha um papel importante em como vivemos o tempo. Em algumas sociedades, a pontualidade é um valor fundamental, enquanto em outras, a flexibilidade temporal é parte da vida cotidiana. Como essas diferenças culturais influenciam nossa percepção do tempo? Poderia ser que, ao explorar outras formas de medir o tempo, também aprendamos a ser mais flexíveis em nossa própria vida? A tecnologia mudou radicalmente nossa relação com o tempo. Com a chegada dos smartphones e das redes sociais, estamos mais conectados do que nunca, mas também mais pressionados. As notificações constantes parecem exigir nossa atenção o tempo todo, fazendo-nos sentir que o tempo está escapando. Estamos perdendo a arte de viver o momento presente? Ou simplesmente estamos redefinindo o que significa ser produtivo? Também é interessante pensar em como as diferentes atividades influenciam nossa percepção do tempo. Quando nos mergulhamos em uma tarefa que nos apaixona, entramos em um estado conhecido como fluxo, onde o tempo parece irrelevante. Em contraste, as tarefas que consideramos entediantes ou tediosas podem parecer intermináveis. Como podemos aplicar esse conhecimento para melhorar nossa qualidade de vida e tornar nossos dias mais significativos? As rotinas diárias também desempenham um papel importante em nossa percepção do tempo. Ter uma estrutura pode nos ajudar a sentir que o tempo está sob controle, mas também pode nos levar a cair na monotonia. É possível que, ao romper com essas rotinas, possamos redescobrir a maravilha do tempo? Talvez, ao experimentar o novo, possamos desacelerar o tempo e enriquecer nossas vidas. Refletir sobre o tempo pode nos levar a perguntas mais profundas sobre nossa existência. O tempo é um recurso limitado que devemos gerenciar com cuidado? Ou é uma construção humana que nos ajuda a dar sentido à nossa experiência no mundo? A resposta pode nunca ser clara, mas questionar nossa relação com o tempo pode abrir a porta para novas formas de viver e uma maior apreciação de cada momento. Em última análise, o tempo é uma parte integral do que significa ser humano. Nos conecta com os outros, nos molda e nos lembra que cada instante conta. Cada risada, cada lágrima e cada experiência que vivemos se entrelaçam nesta narrativa chamada vida. Ao explorar nossas percepções e emoções em relação ao tempo, talvez possamos encontrar um sentido mais profundo de conexão e significado em nossa existência. Assim, da próxima vez que olhar para o relógio, em vez de se sentir pressionado pelo tempo que passa, pergunte a si mesmo: que momento estou vivendo agora? Como posso tornar este instante significativo? O tempo pode ser um mistério, mas também é um presente. E às vezes, simplesmente parar e apreciar o que temos no presente pode ser a chave para viver uma vida plena. O mistério do tempo infinito é, sem dúvida, um dos enigmas mais fascinantes que a humanidade enfrentou ao longo de sua história. Neste momento, ao olhar para trás em nossa exploração, surge uma pergunta fundamental. O que é realmente o tempo? É um fluxo constante que flui em uma direção ou é um ciclo que se repete uma e outra vez? À medida que nos aprofundamos nesta reflexão,
nos deparamos com a realidade de que o tempo não é apenas um conceito físico, mas também uma experiência profundamente pessoal e subjetiva. Certamente, o tempo tem sido objeto de estudo e debate na ciência, filosofia e até na arte. A maneira como o entendemos afeta nossa vida cotidiana, nossas decisões e, em última análise, nossa percepção da própria existência. Por exemplo, quando pensamos nos momentos que marcaram nossas vidas, como o nascimento de um filho ou a perda de um ente querido, percebemos que o tempo pode ser tanto um aliado quanto um inimigo. Mas por que é tão essencial compreendê-lo? A resposta reside no fato de que, ao conhecer o tempo, nos conhecemos melhor. No caminho desta exploração, é inevitável perguntar: poderíamos ser capazes de dominar o tempo? Embora as teorias científicas nos ofereçam uma perspectiva intrigante sobre a natureza do tempo, também nos confrontam com paradoxos que desafiam nossa lógica. A viagem no tempo, por exemplo, tem sido um tema recorrente na ficção científica. Mas seria realmente possível voltar ao passado ou avançar para o futuro? As respostas a essas perguntas não são simples e nos levam a questionar não apenas as leis da física, mas também a própria estrutura da nossa realidade. Ao olhar para o futuro, a ideia de que o tempo é uma dimensão a mais, como o espaço, nos abre um leque de possibilidades. Se imaginarmos o tempo como uma vasta paisagem, onde cada instante é um ponto em um mapa interminável, podemos começar a entender como nossas vidas se entrelaçam neste tecido temporal. É possível que haja outras dimensões do tempo que ainda não descobrimos? Ou talvez existam formas de experimentar o tempo que nunca imaginamos. O tempo não se mede apenas em relógios ou calendários, também se sente em nossas emoções e memórias. As horas podem parecer minutos quando estamos desfrutando de um momento, ou uma eternidade quando estamos esperando por algo. Essa percepção subjetiva do tempo nos convida a refletir sobre como realmente o vivemos. O que aconteceria se pudéssemos aprender a apreciar o tempo de uma maneira mais profunda? Seria possível aproveitar cada instante em vez de deixá-lo escapar entre os dedos? O mistério do tempo infinito também nos leva a considerar nossa própria mortalidade. No final, cada um de nós tem um tempo limitado neste mundo. Como escolhemos passar esse tempo? Nos dedicamos a perseguir metas materiais, ou mais a cultivar relacionamentos significativos e experiências que preencham a alma? As decisões que tomamos dia após dia moldam nossa percepção do tempo, consequentemente, nossa existência. Ao olhar para trás, é possível que nos perguntemos: deixamos algum legado? Que marca deixamos no tempo? A história da humanidade está repleta de indivíduos que mudaram o curso do tempo com suas ações e escolhas. Desde cientistas que desafiaram a compreensão do universo até artistas que capturaram a essência do momento, o impacto de nossas vidas pode ressoar muito além de nossa existência física. E enquanto refletimos sobre o tempo, também nos deparamos com uma pergunta filosófica intrigante: o tempo é linear ou cíclico? Algumas culturas entenderam o tempo como um ciclo interminável, onde o passado, o presente e o futuro estão intrinsecamente entrelaçados. Outras, por sua vez, o veem como uma flecha que avança para frente, inexorável e implacável. Essa dualidade na percepção do tempo pode influenciar a maneira como vivemos nossas vidas e como enfrentamos nossos desafios. As reflexões sobre o tempo podem nos levar a considerar a entropia e a flecha do tempo, esses conceitos que nos mostram como a ordem se transforma em desordem. É um lembrete constante de que o tempo avança, e que cada segundo que passa é uma oportunidade perdida que não voltará. O que fazemos com essa realidade? Ao aceitar a natureza efêmera do tempo, podemos encontrar uma maior apreciação pelo momento presente. Finalmente, ao concluir esta viagem através do tempo, é essencial lembrar que, embora tenhamos explorado seus mistérios e paradoxos, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. A busca pelo entendimento do tempo é, em si mesma, um caminho interminável. À medida que avançamos, talvez o mais importante seja não apenas a compreensão científica, mas também como escolhemos viver cada instante. O tempo infinito é um presente, e cada segundo é uma oportunidade para criar, amar e aprender. Assim, ao fechar este capítulo sobre o mistério do tempo infinito, nos resta uma última reflexão. Como escolheremos usar o tempo que temos? A cada batida do coração, a cada raio de sol que toca nossa pele, há um lembrete de que o tempo é precioso, e talvez, nessa simples verdade, resida o verdadeiro mistério do tempo.